Meus amigos, muito boa tarde, uma excelente quarta-feira para todos nós. O capítulo de hoje é uma das mais bonitas e tristes histórias sobre uma canção, sobre uma música, chamado Requiem Mass, feito por Mozart, né? A última peça escrita por Mozart. E antes de nós entrarmos na história da música, do Requiem Mass, vamos entender o que é Requiem e qual a importância que existia nesta época um Requiem. O que é exatamente um Requiem? O Requiem nada mais é do que uma missa de sétimo dia, se nós vamos traduzir para hoje. Uma missa de morte, uma missa em celebração à pessoa que morreu. É isso. Nesta época, mais ainda do que hoje, se acreditava que a pessoa morria e a alma, ela não subia e nem descia imediatamente. Ela ficava vagando por 7 dias, né? Ficava vagando, né? Como se ela ficasse desnorteada, sem o corpo. E a missa de sétimo dia era isso. É um pedido para que essa alma desencarnada subisse para os céus. Que ela não ficasse aqui na terra como uma alma penada e nem descesse, e nem fosse ao inferno. Que ela fosse encontrar repouso no céu. Era um pedido. Então havia grandes eventos, como até hoje há, né? A missa de sétimo dia é um exemplo deles, mas nessa época isso aí era muito mais forte, muito mais presente do que hoje em dia, né? Então, se hoje as pessoas se preparam, as pessoas fazem economias para a festa de debutante, quando a menina completa 15 anos, festas de casamento, né? Às vezes a família nem tem tantos recursos, mas eles ali, durante algum tempo, alguns anos, eles acumulam recursos para esse evento, né? E isso era muito mais comum nesta época para esse evento em especial, para a missa de sétimo dia. E há um motivo para isso. A mortalidade ela era muito maior do que hoje em dia, né? E muito mais presente. A morte ela era muito mais presente, fazia muito mais parte do cotidiano do que hoje. As pessoas morriam muito mais jovens, né? E muito mais frequentemente as pessoas morriam. E essa peça que vai ser encomendada por Mozart, ela vai ser encomendada sobre uma condição, que Mozart não revelasse que era ele o autor da música, do Requiem, que era ele que havia feito a composição. E nós vamos ver que Mozart aceita, né? E por que ele aceita? Se nós formos voltar um pouco atrás, nós vamos ver que, para quem ouviu a história de Mozart, para quem ouviu a história de Richard Wagner, vai ver que nessa época os músicos, os compositores, eles conviviam com o alto escalão da sociedade. Viviam em palácios, entre príncipes, duquesas, condes, né? Embora eles não fossem necessariamente de uma linhagem, de uma família de altos recursos. Muito comumente era contrário. Vinham da plebe, vinham do baixo escalão e alguns lançados ao cenário do alto escalão, muito semelhante ao que acontece hoje com o jogador de futebol, né? O jogador de futebol que frequenta os grandes palcos, frequenta os grandes lugares, frequenta a alta sociedade, mas a sua família ela não vem dessa linhagem, né? Então era muito mais comum, isso acontecia naquela época, mas era essencialmente no ramo musical. E Mozart, principalmente, que desde os 5 anos já era considerado um gênio, ele cresce nesse meio, entre príncipes, entre princesas, entre condes, e ele acostuma com essa vida, uma vida esbanjadora de recursos, né? E ele é muito esbanjador, assim como foi Richard Wagner. Para quem se lembra, no episódio de Richard Wagner teve que sair fugido, porque ele estava sendo prometido de ser preso devido aos seus altos endividamentos, né? Ele vivia com pessoas que esbanjavam recursos, mas essas pessoas
elas tinham recursos muito maiores, porque eram nobres, eles eram príncipes, eles eram princesas, eles viviam, eles ganhavam imposto do povo. Eles não, eles ganhavam à medida da sua composição e eles torravam tudo em nome de uma aparência, em nome de uma convivência e tudo mais. E Mozart, nessa época, para quem se lembra que nós contamos a história de Mozart aqui, ele estava meio que brigado com essa alta comunidade, de certa forma, né? Ele criticava muito nessa época essa alta comunidade, porque ele sempre foi o queridinho, ele sempre foi o compositor favorito na sua época, né? Mas nessa época já ele encontrava alguns adversários pela primeira vez, né? Encontrava alguns adversários. A rivalidade entre ele e Salieri, que é destacada no filme, ela é exagerada. Isso não aconteceu de fato. Mas Mozart criticava a alta sociedade de estar se curvando a uma música de menor valor, né? A estar dando aplausos a quem não merecia aplausos, de certa forma. E ele chega a se revoltar, de certa forma, chega a se apresentar em teatros menores, ele chega a se apresentar em outros lugares onde ele de fato era reverenciado, embora o ganho financeiro não justificasse. Bom, feito esse parágrafo, nós vamos entender o motivo pelo qual ele aceita fazer essa obra sem que colocasse um próprio nome, porque ele estava extremamente endividado nesta época da sua vida. Ele acumulava dívidas, já não recebia tantas encomendas como antes, já não frequentava os maiores palcos como antes, né? E ele estava um pouco debilitado, a sua saúde já não era a mesma também. Uma série de fatores. E veio um conde, uma pessoa da nobreza, uma pessoa do alto escalão, chamado Franz. Esse Franz, ele foi casado com uma mulher chamada Anna. E ele era Franz von Walsegg. E essa Anna Walsegg, a sua esposa, ela havia falecido. E isso no final de 1700, ela havia morrido com apenas 20 anos de idade. E Franz, que era um compositor, mas nunca um talentoso compositor, nunca um compositor que merecesse lembrança, né? Gostaria de fazer uma peça em homenagem à sua esposa. Nessa época que nós estamos vivendo, existiam algumas missas que eram feitas à pessoa que ela havia morrido. A missa de 7º dia mais conhecida, mas havia algumas outras, a missa de 30º dia e assim por diante, à medida da encomenda dos seus pretendentes. No caso, ele, pertencente à alta comunidade, ele elaborou um plano. Pedir que Mozart, ou endividado Mozart, compusesse uma canção feita o Requiem Mass, e ele apresentaria essa canção, esse Requiem, como sendo ele o autor, como sendo ele o compositor, e apresentaria na missa de 30º dia da morte da sua esposa. E ele vai até Mozart na sua casa e encomenda essa peça. Não se sabe se ele ou se ele mandou algum dos seus criados encomendaram essa peça, e apresenta a condição. A condição que eu te peço é essa, que não reveles que foi você que fez, e adianta já 50 rublos para que a peça fosse escrita e terminada num prazo de 30 dias, né? Não arrisco dizer quanto que 50 rublos representava naquela época e nem o que seria essa quantia hoje. Sei que essa quantia ela seria muito bem-vinda, Mozart. Ele estava precisando muito de dinheiro e era uma quantia considerável. E foi dito a ele: daqui a 30 dias volto e darei mais 50 rublos quando a peça estiver terminada, né? Então se tornou, nessa época da vida de Mozart, uma proposta irrecusável, né? E Mozart começa a escrever a peça, o Requiem Mass. Ele começa a escreve, porque ele havia 30 dias para terminar. A escritura para Mozart nunca foi uma dificuldade, né? Você tem compositores que precisavam estar no momento certo, no entusiasmo certo, na condição certa, às vezes até mudavam seu comportamento socialmente, alguns ficavam mais reclusos, né, quando estavam escrevendo uma peça de rap. Mozart, ele nunca teve problemas com a escrita. Ele sempre, as ideias vinham à sua cabeça
assim, instantaneamente, né? Em termos de genialidade, Mozart com certeza não há paralelo. Então ele começa a escrever quase que espontaneamente a peça. No meio desse intervalo, ele também recebe uma outra encomenda que ele nem imaginava que receberia, para escrever uma peça para a coroação do rei, que era o Leopoldo II. E ali havia diversos compositores que fariam parte dessa comitiva aí, né? Entre eles Salieri e vários outros que ali estavam, entre os melhores compositores que haviam de fazer algumas peças para ser apresentadas durante essa coroação, né? Esse banquete. Mozart foi convidado e também começou a escrever para essa peça para o rei Leopoldo. E ele foi à apresentação do rei Leopoldo apresentar sua peça, prestar sua homenagem, né? Chegando lá, quem está na festa? O seu encomendador, Franz. Franz se aproxima de Mozart e fala assim: e minha peça? E o meu Requiem? Que eu já lhe adiantei 50 rublos. Você está fazendo a peça para o rei e deixou a minha peça de lado? Aí Mozart falou assim: não, eu já estou quase terminando a sua peça, na verdade. Inclusive, eu me empolguei e escrevi loucamente ela está maravilhosa, começou a falar maravilhas para ele, né? Da sua peça, que ele havia tido insights, veio ideias, que empolgação, e isso realmente aconteceu de fato. Ele teve um insight muito assim, interessante, né? E começou a escrever rapidamente, mas não terminou ela até aquele ponto, justamente porque ele teve que interromper para poder apresentar essa outra peça, a coroação do rei, né? Voltando, ele quis terminar a sua peça, só que o seu estado, a sua situação, a sua saúde se agrava muito rapidamente, né? E se agrava de um ponto que ele começa a ficar impossibilitado de escrever as peças. Ele tinha alguns alunos ali, né, que ele ensinava, diversos deles, e às vezes ele começava a escrever, não tinha mais forças, ele ficava deitado na cama com olhos fechados e ditava para que os seus alunos escrevessem, né? Ele falava, solfejava, falava assim: coloque uma trompa em Mi maior e faça terminando com tal nota. Aí eles solfejavam para ele, falavam fazer as alterações que ele achava necessário. E alguma parte dessa partitura ela vai ser escrita desse jeito, mais ou menos no movimento lacrimosa, né? Só que infelizmente Mozart morre, né? Mozart morre sem dinheiro, sem poder se cuidar numa medicina da época, agonizando em casa, né? E ele é enterrado, conforme nós falamos, numa cova comum, né? Uma cova para indigente, uma cova com pessoas que não tinham nenhum bem, não tinham valor, não tinham valor social e nem monetário, né? E a morte de Mozart, depois ela vai ser discutida na Europa. Como assim Mozart morreu, né? No momento Mozart morreu, mas depois nossa, Mozart, o gênio Mozart começa a ter um burburinho. E as pessoas falam: onde foi enterrado? Quando as pessoas descobrem que Mozart foi enterrado daquele jeito, as pessoas ficam indignadas. Como permitiram que ele foi enterrado desse jeito? Mozart merece muito mais do que isso, né? E vai ser feito ali uma união entre alguns amigos da alta nobreza, músicos e assim por diante, e vão patrocinar um evento para que Mozart seja desenterrado e enterrado de uma forma mais digna, né? E quando eles abrem a cova, ali vão ter vários corpos ali, né? E eles não reconhecem Mozart, não sabem mais quem é Mozart. Ali já estavam em um estado onde era difícil de se reconhecer. Eles decidem por enterrar de novo, ele fica nessa cova comum. E é apresentado a missa para Mozart, né? E essa missa é tocada, o Requiem, a última obra que ele encomendou para Franz, em homenagem à sua esposa Ana, na verdade é tocada para Mozart as partes que ele havia composto. É uma obra incompleta, mas extremamente bonita, extremamente elegante, extremamente tocadora. E o segredo que Franz havia pedido, ela não é possível, as pessoas tomam conhecimento.
que realmente a obra foi escrita por Mozart. Só que a esposa de Mozart, ela fica com as dívidas do marido. E dela também, os dois viviam em exuberância, né? E ela vai chegar a Franz de novo e vai falar para Franz, fala, Franz, não se preocupa não, eu vou terminar a obra, o Mozart tinha muitos amigos, muitos compositores, eu conheço diversos compositores, a obra já está quase terminada, eu irei contratar um deles aí, eles irão terminar a obra e eu irei entregar a obra completa para você. Só que Franz não quis mais, né? Não quis mais, muito provavelmente porque o motivo pelo qual ele encomendou seria para ele tomar as honras, as glórias para ele, né? Ele queria ele ser reconhecido como o criador da obra, isso já não era mais possível, então ele perde o interesse. Nem que ela tivesse terminado e fosse uma obra magnífica, ele não tinha mais interesse em adquirir a peça. E ela, sabendo que era a última obra de Mozart, né, talvez o seu único recurso de ganhar algum dinheiro, ela começa a ir a diversos compositores que ela conhecia na época, para que eles terminassem a obra, né? E ela recebe muitos nãos, né? Os compositores não querem terminar o Requiem de Mozart. E não querem por uma razão, né? O que eles pensam, os compositores? Por mais que eu faça, por mais que eu escreva, por mais que eu me dedique à obra, ela sempre vai ser conhecida como a última peça de Mozart, né? Então, do que vai valer meu trabalho? Quer dizer, para que eu vou me dedicar tanto a uma coisa que eu não vou levar o nome? Eu não vou levar. Ela vai sempre ser reconhecida como uma peça de Mozart. Até que ela consegue alguns compositores, entre eles alguns alunos de Mozart ali, e eles finalizam a peça, inclusive o movimento Lacrimosa, né, que havia muitas escrita por parte de Mozart, e essa escrita por parte de Mozart era sobre o que ele gostaria de fazer, né? Com a peça, né? Principalmente movimentos dies ires, alguma coisa. Eles pegam essas anotações de Mozart, junto com o que ele já havia escrito, o esboço, e finalizam a obra para que então a esposa de Mozart consiga vender a peça e possa pagar um pouco das dívidas e possa comer o pão de cada dia, né? Infelizmente a história não conta muito do que foi o fim de vida da esposa de Mozart. Existem diversas versões, né? Algumas até dão conta de que ela manteve relações sexuais por interesse, justamente por falta de dinheiro nessa época, né? Algumas pessoas queriam possuir a mulher que foi de Mozart, né? Não se há uma confirmação de uma verdade por trás disso, né? Mas só mostram um pouco do que foi triste a trajetória final de Mozart, mas Mozart deixa para nós, né, um presente maravilhoso, uma peça que vale a pena ser vista, revista, tanto ao vivo quanto nas mídias aí que existem, né? A história do Requiem de Mozart, a sua última obra, que ele foi feita sobre anonimato, mas que na verdade ela foi usada para coroar sua despedida da terra. Beleza? Então é isso aí, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado dessa história. Um forte abraço.